Olá, caros alunos! Então vamos lá para a resolução do nosso mapa. Essa aula aqui que eu estou gravando para vocês é para dar as dicas de como resolver esse exercício que está substituindo aí a nossa prova, tá? Então vamos lá. Primeiramente, é bom a gente lembrar que o nosso mapa ele está pedindo que vocês calculem o ponto de equilíbrio de uma escola. Então, vamos só relembrar um pouco do conceito do que representa o ponto de equilíbrio. Então, o ponto de equilíbrio, ele é o ponto, ou seja, o volume de produção e venda e que o lucro líquido da empresa se iguala a zero. Então, isso significa que é aquele volume de produção e venda aonde você vai obter receitas que você vai conseguir pagar todos os seus custos, todos os seus gastos fixos, seus gastos variáveis e ter lucro zero. Então, significa que a partir de unidades a mais do que aquela que a gente encontrou no ponto de equilíbrio, significa que a empresa começa a se tornar lucrativa. Então, é um indicador extremamente importante como análise, inclusive, de risco da empresa, tá? E definição, logicamente, da sua capacidade produtiva mínima. Qual que é a fórmula do ponto de equilíbrio que eu estou cobrando no mapa? É o ponto de equilíbrio contábil, que é o mais simples, é o mais fácil. E qual é a formulazinha dele? São os gastos fixos do período, que pode ser mensal, pode ser trimestral, anual, dividido pela margem de contribuição unitária. O que é a margem de contribuição unitária? É a diferença entre o preço de venda do produto ou serviço, no caso do nosso mapa, é o valor das mensalidades, menos os gastos variáveis unitários. Então, significa que eu tenho que encontrar os gastos variáveis por aluno. Isso já começa a me mostrar que a resolução do nosso exercício tem que ser resolvido por etapas. E vamos lá então para o nosso exercício, né? Vamos para o enunciado dele aqui. Deixa eu colocar para baixo aqui. Vamos supor que você seja proprietário de uma escola de ensino fundamental que vai de primeira a quinta série. E você quer saber qual é o ponto de equilíbrio de cada sala de aula, para poder determinar o número de alunos que seja minimamente viável. Então, eu quero saber quantos alunos eu tenho que ter em cada uma das minhas turmas ou em cada uma das minhas salas de aula de primeira a quinta série, para que eu tenha lucratividade a partir daquele volume mínimo. Então, é isso que eu quero saber. Qual é o ponto de equilíbrio de cada turma ou qual é o ponto de equilíbrio de cada sala de aula? E eu estou supondo que essa escola, ela possui 2 turmas de primeira a quinta série. Então, se eu tenho 2 turmas de primeira a quinta série, significa que eu estou trabalhando com quantas turmas? 10 turmas, né? Então, eu estou trabalhando com 10 salas de aula, de primeira a quinta série. Então, 2 de primeiro ano, 2 de segundo ano e assim sucessivamente. Então, eu estou com 10 salas de aulas ou 10 turmas. O valor da mensalidade é R$600 por aluno. Aqui, para simplificar, eu estou trabalhando que o aluno da primeira, da segunda, da terceira, da quarta e da quinta série possui a mesma mensalidade. Então, eu estou trabalhando que todo mundo paga o mesmo valor. Pode acontecer na vida real que cada série tem um valor da mensalidade diferenciado. E daí, como que eu posso fazer o cálculo? Eu posso trabalhar com uma média de mensalidade daí, o valor médio da mensalidade. Mas nesse caso aqui, eu estou dizendo, para simplificar, que todos os alunos vão pagar o mesmo valor, tá? Cada sala de aula possui 40 alunos, né? Então, ela possui essa capacidade de ter 40 alunos em cada sala de aulas. E para manter a escola funcionando, né, a escola ela possui os seguintes gastos mensais. Então, se eu estou trabalhando com valores mensais, então significa que o meu ponto de equilíbrio, o período de tempo dele, também vai ser mensal. Então, a minha resposta, quando eu calcular o ponto de equilíbrio, vai ser valores mensais. Então, vamos lá. O que nós temos de gastos fixos e variáveis aí no meu colégio, né? Eu tenho R$10.000 de aluguel, 12 mil com mão de obra administrativa, R$1.000 de contador,
2.000 de material de escritório, R$ 800 de seguro, 80.000 com corpo docente para atender as 10 turmas de sala de aula, 6.000 de material de consumo utilizados dentro da sala de aula, 8.000 de pagamentos de horas extras de professores, 10.000 de merenda escolar e 4.000 de energia. Então, significa qual que é o primeiro passo, o passo zero, para que a gente possa começar a desenvolver o nosso exercício. Primeiramente, é separar o que é gasto fixo e o que é gasto variável, tá? Então, sempre lembrando que os gastos fixos independem do número de alunos que a escola possui. Se o aluno possui 0 alunos, se a escola possui os 40 alunos por sala de aula, isso não vai fazer com que o gasto fixo aumente. Então, são aqueles gastos que você vai incorrer todos os meses, independente do número de alunos por sala de aula. E os variáveis são aqueles que, quanto mais você tem alunos, quanto mais turmas você possui, né? Nesse caso aqui, alunos, né? Você vai ter quanto mais horas de aula dentro da sala, né? Então, por exemplo, se é uma sala que vai ter, os alunos vão fazer, por exemplo, vão passar do seu horário definido, esses gastos também vão aumentar. Então, o que nós temos que avaliar aqui? E normalmente é muito fácil a gente encontrar gastos fixos e variáveis quando a gente está trabalhando numa indústria. Mas quando a gente está trabalhando numa empresa que produz serviços, tá? Isso muda um pouquinho. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é identificar o que é gasto fixo e o que é gasto variável. Então, vamos lá. 10.000 de aluguel. Se a escola fechar, igual na pandemia que está acontecendo, esses 10.000 de aluguel vão continuar incorrendo? Vão continuar incorrendo. A mão de obra administrativa. Se a escola não tiver nenhum aluno e eu não demitir ninguém, esses 12.000 reais vão continuar sendo pagos? O contador vai continuar sendo pago? O material de escritório, né? Então aqui eu já quero falar, material de escritório, material de limpeza, sempre são considerados gastos fixos, tá? Mesmo que tenha uma determinada variação de um mês para o outro, a gente sempre considera gastos fixos. Seguro, vem um valor mensal igual todos os meses. O corpo docente para atender as 10 turmas. Então, se eu tenho uma estrutura de 10 turmas, eu tenho um corpo docente, mesmo que esses 80.000 sejam um custo direto, porque são os professores, né? Se tiver pouco aluno, muito aluno, e eu já tenho aquela estrutura de corpo docente, vai diminuir ou vai aumentar o valor, o número de professores, né? Eu vou pagar menos ou vou pagar mais? Eu só vou pagar menos se eu demiti-los. Mas supondo que eu não estou demitindo ninguém, aquele valor permanece, né? Material de consumo utilizado dentro da sala de aula. Aí vamos lá, giz, caneta, para primeiras séries, massinha, né? Então, quanto mais aulas você tem, mais você vai consumir. Então, fica aí a dica. Pagamento de hora extra para professor. É fixo? A gente define que todo dia vai ter 1 hora extra a mais? Não é fixo, então fica aí a dica. 10.000 de merenda escolar. Quanto menos alunos eu tiver, menos eu vou gastar com merenda escolar, porque isso está diretamente relacionado ao aluno. Então, fica a dica aí também, varia. Energia é a única que eu vou dizer para vocês, porque a energia ela pode ser considerada tanto gastos fixos, como gastos variáveis, né? A energia que está direcionada para a sala de aula, para os alunos, para manter uma sala ligada, ela é variável, porque se o professor fizer hora extra, você vai consumir mais energia. Mas a energia que está na administração, ela é fixa. No entanto, no nosso exercícios, vamos considerar, né, que ela vai ser um gasto variável, porque eu quero saber da energia que está relacionada
aos alunos, às salas de aula, tá? Então, vamos considerar os 4.000 de energia como sendo um gasto variável. Então, o primeiro passo é selecionar o que é gasto fixo, o que é gasto variável. Por que eu estou falando em gastos? Porque a gente sempre vai trabalhar com os custos e despesas variáveis, como gasto variável, custos e despesas fixas, como gastos fixos. E esse é o gasto total, considerando custo e despesa, que nós vamos considerar aqui dentro do nosso cálculo do ponto de equilíbrio. Agora, vamos ver como que eu posso resolver isso. Então, o mais difícil, eu acho, desse exercício aqui, é a gente fazer essa separação. Fazendo essa separação, nós podemos resolver esse exercício, que é um pouquinho mais complexo, que não está muito dado, a ideia do mapa é para fazer vocês mesmos terem aí um raciocínio lógico, tá? Então, a gente pode resolver em 6 etapas. A primeira etapa, você vai calcular o valor do gasto fixo total. Então, para você calcular o valor do gasto fixo total, o que você vai ter que fazer? A somatória de todos aqueles gastos que foi apresentado no slide anterior, que representam gastos fixos. Como eu quero saber o ponto de equilíbrio por sala de aula, eu quero que vocês encontrem no passo 2 qual é o gasto fixo por turma ou por sala de aula. E aí, já relembrando, eu tenho turmas de primeira a quinta série, sendo 2 turmas de cada. Então, significa que eu tenho 10 turmas ou 10 salas de aula. Então, se eu quero saber o ponto de equilíbrio da sala de aula, então eu tenho que saber o gasto fixo da sala de aula. Então, a gente vai fazer um rateio, tá? Então, o passo 2 é calcular o gasto fixo por turma, que nada mais é que você dividir o gasto fixo total que você encontrou pelas 10 turmas que você tem, tá? O passo 3, então, vai ser calcular o valor dos gastos variáveis. Então, encontre o valor dos gastos variáveis total, que é fazendo a somatória, vocês vão pegar os itens que representam gastos variáveis, eu já dei a dica que a energia a gente vai considerar como variável, tá? A gente vai fazer a somatória dos gastos variáveis e encontrar os gastos variáveis total. No entanto, para que a gente possa calcular o ponto de equilíbrio, eu preciso saber o gasto variável por aluno, porque a gente tem que achar a margem de contribuição unitária. Então, se eu tenho 10 salas de aula, 2 de primeira série, 2 de segunda série, 2 de terceira série, 2 de quarta série e 2 de quinta série, e eu tenho 40 alunos em cada sala, então significa que eu vou ter 400 alunos aqui dentro da minha escola, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir o gasto fixo, ou melhor, o gasto variável total, pelo total de números de alunos que eu tenho nas 10 turmas. E aqui eu já dei a dica que são 400 alunos. Feito isso, agora eu já tenho todas as informações para que eu possa calcular a margem de contribuição unitária. E relembrando a formulazinha que eu passei lá nos primeiros slides, a margem de contribuição unitária é a diferença entre o valor da mensalidade, ou seja, o preço unitário do serviço, que é R$600, e o gasto variável unitário que vocês vão encontrar na etapa 4 da resolução do exercício. Achando a margem de contribuição unitária, agora eu já tenho todas as informações necessárias para que a gente possa calcular o ponto de equilíbrio contábil por turma ou por sala de aula. Como que vai ser a fórmula? Vai ser o gasto fixo por turma ou gasto fixo por sala de aula, que vocês encontraram no passo 2 da resolução do exercício, dividido pela margem de contribuição unitária que vocês encontraram no passo 5. E aí vocês vão achar qual vai ser o número mínimo de alunos que a escola deve ter em cada sala de aula para poder pagar todos os seus gastos fixos, variáveis e ter lucro zero. Se eu quiser saber o valor o valor na forma monetária, é só eu pegar esse número mínimo de alunos que eu vou encontrar por sala de aula e multiplicar pelo valor da mensalidade. Aí eu vou saber qual é a receita mínima que cada sala de aula tem que ter para poder estar pagando
todos os seus custos fixos e variáveis da sala de aula. Pessoal, espero que essas dicas possam direcionar vocês na resolução aí do mapa. Um beijão a todos e até mais!